cultura de trabalho e tal, o que é que você achou de diferente, de similar? É muito diferente. Primeiro que uma das coisas que eu gosto aqui do mercado europeu é o seu horário, você é contratado por 40 horas. Como funciona? Até é interessante falar. As leis trabalhistas são totalmente diferentes. Então, no Brasil, quando você vai negociar o seu salário, você vai negociar o seu salário por mês. Aqui não. Aqui você negocia o seu salário por ano. E aqui não tem benefícios. Então, se você fecha seu salário por ano, independente do valor, é aquilo que você vai receber. Então, tem prós e contras com isso. E culturalmente, você, por exemplo, fecha o contrato de 40 horas, então você vai trabalhar as 40 horas. Existe uma outra empresa, óbvio, que aqui passa um pouco das 40 horas, Sim. mas é raro. É. Já no Brasil, se você se dá 6 horas e você levanta da sua cadeira, você fala, ih, vida mansa, hein? Tá, ó, vai curtir a vida, bom vivan, né? Aqui não. E a pessoa pode... Cara, eu já vi casos, já trabalhei com pessoas que, cara, ficava até 7, 7 e meia, 8 horas fazendo nada. Só aparecendo e fingindo, entendeu? E aí, quando você vai ver, a pessoa não tá fazendo nada. Aqui não. A pessoa entra 9 horas, as minhas experiências são, as pessoas são muito mais focadas, então, cara, trabalho, vai lá, almoça, 30 minutos, volta, não tem cafezinho, não tem isso, mas, cara, das 5 e meia, tchau. Terminei, entreguei, o que ficou, esse foi o que eu fui contratado, e aí o que ficou é o próximo dia. Às vezes a pessoa tá ouvindo e acha que não tem uma pessoa que enrola. Tem sim. Logicamente. Tem o cara do cafezinho, tem a pessoa que fica o tempo inteiro ali só fingindo que tá trabalhando e tal, mas não é a regra, né? A regra normalmente é você chegou 9, né? Até 5 horas, tchau. Não, e aqui eu tô generalizando um pouco, tá? A mesma coisa pro Brasil. Então, é percepção generalista de maneira de trabalho. Como que funciona. É normal, é o que é o normal, né? Exatamente. E outra coisa, Felipe, que eu acho que é legal falar, por exemplo, em entrevista, etc., aqui é proibido perguntar orientação sexual, se você é casado ou não, se você tem filho ou não. A pessoa, se ela quiser comentar durante uma entrevista, ela pode comentar, mas não, no Brasil, eu não tenho irmãos, eu sou filho único e tal. No Brasil, eu já fui perguntado, e aí? Você tem irmãos, tal, legal? Eu falei, não tenho, eu sou filho único. Então você é mimado. E aí eu tive que dar, na entrevista, durante a entrevista eu tive que dar exemplos de que eu não era mimado. E aí pra convencer a pessoa. Exatamente. Sacanagem isso. Exatamente. Cara, a gente no Brasil, a gente é muito invasivo, normalmente, assim. E isso aí não devia nem ser lei, porque devia ser bom senso, né? Pô, tem entrevista de emprego. Eu não quero saber se você é filho único ou não. Quero saber nada, tipo, da sua vida pessoal. É tipo, se você é bom no seu trabalho ou não. Exatamente. Se você entrega o resultado que precisa ser entregue ou não. Uma outra história interessante de contar, também do Brasil, uma das empresas multinacionais que eu trabalhei, e nessa época que eu estava trabalhando na empresa, era uma empresa muito competitiva, e as pessoas dentro do próprio time competiam uma com as outras. Daí faz parte, né? Mas aí é isso que a gente tá falando, passa pro pessoal. E aí era uma época que eu namorava, e a minha namorada morava em outro estado, e então, um final de semana eu ia, outro final de semana ela vinha. E aí as pessoas acabam vendo, comentando, né? Pô, a pessoa senta na sua frente, do seu lado, acabam reparando acabam reparando que a pessoa vai vir. Então, beleza, tá, minha namorada veio e tal, pra passar o final de semana comigo. E aí, no sábado de manhã, quase por volta da hora do almoço, eu recebo uma mensagem de texto. Foi um tempo atrás, era uma mensagem... Um SMS. Um SMS. Assim, Diogo, tipo, com meu nome, tipo, não foi nem... mandei por mensagem sem querer pra qualquer pessoa, tipo, mandei mensagem por engano. Diogo, adorei nossa noite anterior, foi ótimo estar com você. Espero te ver em breve. Tipo, oi? Eu tava dormindo a noite anterior. E aí,
Minha namorada viu, óbvio. Sim. Tocou ali na frente dela. E aí, tipo, assustado. Eu até mostrei, nossa, olha que bizarro que eu acabei de receber. E, Felipe, eu tenho certeza que foi alguém dentro dessa empresa que mandou essa mensagem só pra prejudicar a minha vida pessoal. Caramba. É. Chegou nesse nível, Chegou então. nesse nível. Chegou nesse nível. Porém, não tenho provas de quem foi e tal. Eu liguei pro número e aí não consegui. Parece que uma menina bem, quase criança que atendeu. Não sei se puseram alguém, não sei o que aconteceu. Mas nesse nível de assédio, né? Era uma empresa realmente tóxica que eu trabalhei. Então, eu não vou, de novo, sem generalizar, mas eu vejo isso aqui na Europa, tal, na Irlanda, muito mais difícil de acontecer. Óbvio que casos acontecem, mas a minha percepção é essa. Aqui provavelmente você iria processar a empresa por alguns, né, alguns milhares aí de euros. Exatamente. Não sei, né, também como é que funciona, mas eu acho mais difícil, né, ter alguém tão invasivo assim. Exatamente. Mesmo durante o dia a dia no seu trabalho, tipo, se você não quer falar de alguma coisa pessoal sua, não fala, entendeu? Então, e no Brasil, as pessoas... Tem um lado bom e um lado ruim nisso, né? Porque é a cultura do local. Então, o brasileiro, ele é muito mais afetivo, muito mais próximo, muito mais abraça, chega, Sim. mesmo em ambiente profissional. Então, muito disso é voltado por causa da nossa cultura, mas aqui na Europa não. Então, existe, ao mesmo tempo que você pode olhar que o europeu é um pouco mais frio, mas também existe essa questão do seu respeito profissional. Por exemplo, no Brasil, a reunião estava marcada para as 3 da tarde. 3h10, 3h15, 3h20, tinha gente chegando, entrando na reunião, etc. Aqui não. 10 minutos antes da reunião... Eu já trabalhei em empresa aqui. 10 minutos antes da reunião, as pessoas estavam logadas, já estavam online, ou já estavam dentro... quando foi Covid, ou já tava 10 minutos antes, todo mundo já entrava na reunião, ficava batendo papo e tal, pra realmente às 3 horas começar a reunião, ou entra, tipo, faltando 1 minuto e, cara, a reunião começa às 3, isso é pontual, então é um hábito que você tem. Já no Brasil, na minha época, na minha experiência, existia um pouco mais essa questão, essa falta de respeito, né? A pontualidade não é o nosso forte, né, do Brasil. E isso eu gosto daqui porque, porra, eu gosto de pontualidade, entendeu? Exatamente. E agora eu acho que com o Covid as coisas mudaram muito, assim. Por exemplo, até dessa coisa, né? Porque hoje você tem uma agenda ali e aí você vai entrar na reunião, começa naquele horário, todo mundo entra ali A naquele pessoa vai horário. estar ali te esperando, você sabe que realmente a pessoa vai estar ali te esperando. Mas, novamente, prós e contras como tudo. Por exemplo, para uma reunião ou para alguma coisa, eles precisam aqui precisa de muito mais tempo, precisa ter uma preparação antes, etc. Normalmente ninguém entra para uma reunião sem alguma preparação. E se tem pouco tempo de preparação, eles ficam revoltados. Pô, só tenho tanto tempo para entregar isso. No Brasil, não. No Brasil, você tá, tipo, 15 minutos antes da reunião, você tá terminando ali seu slide e tal, você tá terminando sua apresentação. Você já tá nervoso também, não vai ter muito tempo para fazer as coisas depois da reunião, decidiu, é pra amanhã, pra hoje. Exatamente. Lá, a pessoa é muito mais multitasking, faz muito mais coisas ao mesmo tempo do que aqui. Aqui ele é muito mais focado. E como tudo, tipo, realmente não é uma crítica, é a cultura do local, é a maneira de trabalho. Então, como tudo, prós e contras. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.